Capítulo 9. Griffith viu a água subir. Seus pensamentos já estavam voltados para o amanhecer e para o problema de carregar pesados cilindros escada acima. O par estava fingindo um belo show. A garota nervosa com o britânico, o olhar desesperado para sair dessa situação. O abraço final, depois o pânico. A garota agarrando a infectada, o britânico falando com ela, preocupado com a sua loucura, mesmo com a água em seu peito jovem. Tão triste, tão triste. Eles nunca deviam ter vindo. Agora o homem sai levantando, pateticamente, trabalhando para prolongar o inevitável, assim que a água cruzava o vidro. Depois de mortos, ele soltaria a jaula para dar um banquete aos leviatãs antes de libertá-los de novo, livres para nadar e viver seus dias felizes. O corpo flutuava através da janela, e os dois invasores se posicionaram entre as comportas, lutando para respirar o que restava de ar. Aconteceu de repente. Ele nunca se preocupou em saber quem eles eram, quem os mandou. E isso importava agora, certo? A câmera encheu. A luz no painel de controle mostrou que a porta externa foi aberta. Estava acabado. Exceto por eles estarem se movimentando para sair, nadando para dentro da jaula, e algo pequeno caindo enquanto eles fechavam a porta atrás deles. Griffith franziu e escutou o boom. Ele só teve tempo de registrar a descrença, antes da comporta golpear seu corpo e a torrente de ar tirar sua respiração. Quando a granada explodiu, tudo aconteceu mais rápido para Rebecca pensar. Só houve desagradáveis sensações de terror. Uma brilhante luz apareceu atrás da porta e ela foi arrancada. Milhões de bolhas surgiram como balas. Uma incrível pressão parecia se prolongar em negras e frias ondas sob um abafado e estrondo som. Ela chutou e chutou e chutou, e suas pernas começaram a fraquejar. As bolhas a levaram para cima. Um suave ar bateu em seu agonizante rosto. Ela bebeu convulsivamente, respirando, tomando goles da coisa, ainda não pensando em nada. Mas seu corpo pensava. O cheiro de sal e as ondas balançando. Um alto e envolvente zumbido. Crash! Uma forte onda a empurrou, levando a água ao seu nariz, enquanto litros da mesma choviam em sua cabeça. Rebecca respirou, sua mente conectada ao corpo novamente. David, o que... Rebecca! Uma voz veio de algum lugar no escuro. O zumbido estava claro agora. Era... Crash! Outra onda a atingiu, tentando sufocá-la, como Griffith tentou e não conseguiu. Quando o chuvisco acabou, ela viu a luz. Finos raios cortando a escuridão. Era um barco. Um poderoso motor soava enquanto a embarcação se aproximava dela. Rebecca! O desesperado chamado veio de David da sua esquerda. Eu estou aqui! Crash! Dessa vez, ela pôde ver o impacto. Ela viu a grande coluna de água contra os raios de luz, antes dela atingir suas costas. Ela tentou respirar, mas a coluna a atingiu, colidindo no agitado mar. Umbrella? O barco estava a menos de 30 metros quando o motor foi desligado. Alguém se debatia por perto, e as luzes se moviam, achando David não muito longe. Uma voz masculina veio do barco, que passou a se mover lentamente na direção deles.
Aqui é o Capitão Blake dos Stars de Filadélfia. Identifique-se. Stars? Blake continuou, sua voz mais alta com o barco mais perto. A água não é segura. Nós vamos tirá-los você daqui. Trapp, David Trapp, Extense e Rebecca Chambers, David disse, respondendo às perguntas do capitão. Quando Blake falou de novo, disse a coisa mais maravilhosa, as mais bonitas palavras que Rebecca já escutou. Burton nos enviou para achá-los. Espere. Barry? Oh, graças a Deus, Barry! Exausta e espiritualmente desgastada, Rebecca ainda tinha força suficiente para sorrir. Foi quando ela ouviu um leve gemido atrás dela. Estava escuro, tingido de vermelho e um eco de dor. Naquela escuridão não havia ego e paz. Ele estava sozinho e ativo na batalha para encontrar o fim da ausência de luz. Ele sabia que encontrar o fim era importante, mas a confusão de imagens assustadoras bloqueavam seu caminho, insistindo que ele não precisava se apressar. Um fantasma, uma fúria, a risada de uma mulher que não era mais uma, a luz que se apagou numa explosão de fogo e som. A confusão o chamava para explorar profundamente e desistir de sua busca pela luz. Ele quase desistiu de lutar. Deixou as sombras o dominarem, quando a luz o encontrou numa incrível explosão. Então, ele foi atirado no gelado e escuro líquido. O ar coalhou seus pulmões e o forte frio aliviou a sua dor. Mas depois ele pôde respirar, e o dentado pedaço de madeira debaixo de suas mãos lhe disse que, de fato, havia luz. Ele não estava morto, apesar de quase ter desejado isso. Ele dificilmente podia respirar, e a dor nas suas costas era esquisita. E então ele ouviu a voz de David no meio do nada. Ele tentou chamar, mas tudo o que conseguiu foi um exausto gemido. Houve um flash de luz e a escuridão novamente. Mas houve tempo para ele entender o que estava acontecendo. Houve movimento, uma sensação de leveza e depois um aperto em sua bochecha. Um calafrio e mais movimento. O som de roupa e papel rasgando. Vozes dando ordens. Quando ele voltou a si, viu uma sombra num colete do Stas, curvando-se sobre ele, com uma agulha na mão. Tomara que seja morfina, ele tentou dizer, mas de novo o sol gemeu. Um segundo depois, viu duas manchas pálidas flutuando sobre ele, enquanto a sombra do Stas trabalhavam em mornas e gentis mãos. As manchas eram David e Rebecca, olhos escuros, cabelos pingando, faces cansadas e perdidas. Você vai ficar bem, John, David disse suavemente. Agora descanse, está tudo acabado. Ele sentiu uma quente sensação em seu corpo que mandou a dor para bem longe. Ele olhou para os olhos de David e tentou dizer o que mais queria. Custou muito, mas precisava ser dito. Vocês dois parecem algo como um coiote que comeu e depois cagou. John cochichou. É sério. John entrou numa confortável escuridão, ouvindo um suave som de risadas. A médica de meia-idade do Stas levou John para uma pequena cabine do barco de 10 metros, voltando só para dizer que tudo estava bem. 2 costelas quebradas, alguns cortes profundos e um pulmão perfurado. Um helicóptero já foi acionado e viria em breve. A médica parecia confiante sobre a recuperação de John. David chorou um pouco com a notícia, sem ficar nem um pouco envergonhado. Eles sentaram na polpa do barco, debaixo de um cobertor de lã, enquanto Blake e sua equipe continuavam posicionando cargas, indo e voltando pela Angra. O pessoal da Pensilvânia já trouxe
para cima 4 das criaturas gigantes, antes de ver a explosão de ar e escombros que vieram do laboratório. David tinha o seu braço em volta de Rebecca, ela apoiada em seu peito, assim que o céu escuro ficava suavemente azulado. Nenhum deles falou, cansados demais para fazer algo, além de observar a equipe de trabalho. Blake prometeu enviar mergulhadores lá embaixo assim que John for levado e a Angra estivesse limpa. Já tinham 2 roupas de mergulho no convés do barco. Um jovem alfa, cujo nome David havia esquecido, estava preparando os equipamentos. Ele lembrava Steve. O pensamento sobre Steve não trouxe o tipo de dor que David esperava. Dói como um inferno. Karen e Steve se foram. Mas, quando ele pensou no que eles conseguiram impedir, do que eles fizeram parte, não foi em vão. Nós acabamos com o sonho do maluco Griffith. Evitamos que ele matasse milhões de inocentes. Deus, eles ficariam tão orgulhosos. A dor era ruim, mas a culpa não foi tão devastadora. A equipe, a responsabilidade por suas mortes, era algo que ele terá de conviver. Os pensamentos de David se voltaram para a Umbrella. Para que função eles jogaram com Griffith. A Umbrella criou a situação para que isso acontecesse. A completa indiferença pela vida humana só pode ser encorajada por alguém como Griffith. E sem a Umbrella, os cientistas nunca teriam tido acesso ao T-Vírus. Algum dia, eles pagarão por tudo o que fizeram. Não hoje ou amanhã, mas em breve. Talvez Trent os ajudasse de novo. Talvez Barry, Jill ou Chris descobrissem mais em Wrecon. Talvez Rebecca se inclinou mais nele, e David deixou seus pensamentos irem embora, contente por estar sentado e sem pensar em nada. Ele estava muito, muito cansado. Assim que os primeiros raios de sol apareceram no horizonte, Blake declarou as águas limpas, sendo que David e Rebecca não o ouviram. Ambos caíram num profundo e calmo sono sobre o nascer de um novo dia. Epílogo. A sala de reuniões era quieta e gigante, e elegante. 3 homens sentaram à grande mesa de carvalho. Um quarto estava de pé na janela, olhando pensativamente para fora, para o céu matutino. O homem lá na janela podia ver os outros refletidos no vidro, sem que eles percebessem. Por mais afiados que eram politicamente, eles eram meio tolos sobre o que aconteceu à sua volta. Depois da conferência por telefone, o homem que sempre vestia azul falou primeiro, dirigindo-se ao mais velho homem de bigode. Você precisa discutir as ramificações disso, o azul perguntou. Então o bigodudo respondeu. Eu acredito que o relatório já os cobriu, disse levemente. O bebedor de chá interrompeu, batendo seu copo na mesa. O quente líquido derramou pelos lados, distorcendo-se o pequeno símbolo da Umbrella que o adornava. Eu acho que não é uma boa ideia subestimar a magnitude disso. Dificilmente. O homem do chá disse. Particularmente, não com a atual estabilidade. Então o homem de azul acenou. Eu concordo. Coisas como essas podem sair do controle. Primeiro, o secundário em Wrecon e agora em Caliban. O homem de bigode interrompeu. O azul, propriamente embaraçado, limpando a garganta. Isso é, eu acho que deveria haver uma investigação mais completa sobre esses problemas. Você não acha, Sr. Trent? O homem da janela se virou, imaginando como essas pessoas conseguiriam chegar onde eles estão. Ele não sorriu, sabendo que isso os incomodava. Eu receio de ter que voltar nisso, Trent disse finalmente. Claro, leve o tempo que quiser. Sem pressa, senhores. Não estou certo? Sem outra palavra, Trent virou. Andou para fora da sala, exteriormente tão precioso e intimidador quanto eles esperavam.
quando eles queriam. Internamente, ele queria saber quanto tempo esse jogo vai durar. Fim do livro número 2.